Mas o tema da conversa de hoje é mudança climática ou crise climática, degradação ambiental e o deslocamento forçado. Então, vocês são de uma geração que vocês estão herdando um mundo em crise. Um mundo em que é conhecido agora, né, a crise climática ao lado da desigualdade social, da insegurança global e da degradação ambiental como o desafio do século XXI. Então esse é o mundo que vocês acabam herdando e vão ter que lidar nos próximos anos. Então a conversa de hoje, ela vai girar em torno desses temas e eu vou só esperar mais um segundo, agora foi. Então, de repente você apaga a luz. Acho que foi melhor você apagar a luz. Então, talvez, assim, ao longo dessa semana vocês estão explorando com outras pessoas, né, a questão ambiental e questão de crise climática. Talvez, minha primeira pergunta para vocês é quando vocês ouvem essas expressões, o que vem à mente de vocês? O que vocês sentem? Povos indígenas? Povos indígenas. Alagamento. Alagamento. Amazônia. Amazônia. Então, hoje, dia 5 de outubro, quando a gente acordou, então, para quem acompanha redes sociais e para quem acompanha o noticiário, né, o Japão tinha dado um alerta de um possível tsunami. Estava acontecendo um tufão em outras ilhas do Pacífico. Aqui no Brasil, se a gente trouxer para a realidade, né, a gente vê a realidade do alagamento, das inundações que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, a chuva que está se movimentando e vindo para Santa Catarina, então Jaraguá do Sul também acordou completamente debaixo d'água, a tendência é que essa chuva comece a subir para ir para o Paraná e para São Paulo. E além disso, a Amazônia está passando pela pior seca da sua história, já da história registrada, onde diversos, né, talvez vocês tenham visto a imagem dos botos que estão ali nas margens dos rios, porque o rio está com uma seca que nunca foi antes registrada. Então é assim que a gente acorda hoje. E esse já é a realidade que a gente vive com relação à mudança climática, ou a crise climática, ou colapso climático, como logo mais eu vou estar falando que é como hoje o termo é como a gente utiliza hoje. Pode falar. Então, essa crise climática, ela é caracterizada por fenômenos climáticos extremos. Né? Esses fenômenos climáticos extremos, a tendência agora é que eles vão aumentar em intensidade e frequência. Quando eu comecei a estudar essa temática cerca de 10 anos atrás, essa não é uma projeção futura. Falava-se que em 2030, 2050, até o final do século XXI, que a gente iria começar a ver esses fenômenos. Só que o sistema, né, os ecossistemas da Terra foram tão estressados que ela já chegou no seu limite, daquilo que é falado do tipping point, né, que é o ponto de virada. A gente já passou esse ponto de virada e ele está acontecendo antes do esperado. Então, o que a gente vê cada vez mais, que antes parecia esses fenômenos meio que isolados, parece que o verão está mais quente, o inverno está mais frio, ou agora o que a gente vê numa mesma semana, um frio intenso que parece de inverno, e 2 dias depois parece que a gente está no verão de novo. Então todas essas já são materializações daquilo que é conhecido como colapso climático, que a gente já está vivenciando, né? E que é tida como essa crise, né? A crise dos nossos tempos. E uma das principais, né, uma das grandes consequências dessa crise são os deslocamentos forçados. É um deslocamento, né, onde, como a gente já vai ver nos próximos slides, onde as pessoas são forçadas a se deslocar em função da interação de vários fatores decorrentes dessa crise climática. Pode passar, Nath. Então, eu organizei o conteúdo de hoje passando por 5 tópicos principais. Eu espero não me perder no tempo e conseguir cobrir todos eles, né? Passando então primeiro para a gente entender, eu sei que vocês já viram ao longo da semana, mas só relembrar o que é degradação ambiental, o que é crise climática, passando depois um pouco tocando, né, a política da crise climática, como vocês são, grande maioria acredito, de RI,
talvez tenha um interesse maior também nessa questão política, nos acordos, nas conferências. Depois, né, indo então lá no centro pro tema, né, da conversa de hoje, que são as conexões entre a crise climática, a degradação ambiental e o deslocamento forçado, justiça climática, e se a gente conseguir entrar um pouquinho, entrar também em conflito. Será que a mudança climática vai aumentar, vai também influenciar, né, os conflitos armados? É uma das perguntas também para a gente trazer hoje. E ao final, depois a gente vai ter um espaço, se, né, conseguir conversar um pouco mais, se vocês tiverem perguntas. E depois a gente, como a Nath falou, a gente vai fazer o sorteio do livro. E pode passar. Então, quando a gente pensa em degradação ambiental, a gente está falando do esgotamento dos ecossistemas. Então, do esgotamento de água, ar, biodiversidade. Então, aquilo que está sendo destruído, aquilo que está sendo perdido. Essa degradação ambiental, assim como a crise climática, ela pode ser antropogênica, então causada por atividades humanas, ou ela pode ser natural. Então, quando a gente pensa numa crise, numa degradação ambiental antropogênica, o que vem à mente de vocês? Alguma atividade humana que possa estar esgotando algum ecossistema ou levando à degradação? Petróleo? Petróleo, exploração de petróleo. Desmatamento. As grandes indústrias. Então, toda atividade humana que contribui para a destruição, para a degradação do meio ambiente, né, entra então nessa classificação de degradação ambiental. E ele tem alguns exemplos, né, desde a poluição, a perda da biodiversidade desde a década de 60, a gente perdeu mais de 50% da biodiversidade do planeta em função do nosso modo de vida e de produção, né, e de consumo. Pode passar. Pode passar. Não, é um antes. É um antes. E ficou faltando um slide. Que é justamente essa pergunta, né? O que é a mudança climática? Então, a mudança climática é a alteração do clima, do sistema climático do planeta. Mas o clima, ele vem mudando ao longo da nossa existência da Terra, ou até mesmo antes, né? Na história da Terra, o clima, ele muda. Então, a questão, desde a era glacial até a atualidade, a questão não é a mudança do clima. A questão é quando que essa mudança e por que essa mudança ela passa a impactar os sistemas ou os ecossistemas da Terra ou o sistema climático ao ponto de causar esse desequilíbrio e de provocar esses eventos climáticos extremos, né? E quando que isso começa a acontecer com a produção de CO2? Eu acho que vocês viram isso durante a semana, então não quero ser repetitiva, né? Então, isso começa a acontecer, claro, depois da Revolução Industrial, e aí que a gente vê essa concentração maior de gases de efeito estufa no planeta, desregulando, né, o sistema solar e terrestre, fazendo com que a temperatura do planeta aumente por causa dessa camada, né, dos gases que ficam na atmosfera, não permitindo que o calor que é irradiado pelo Sol seja refletido de volta para o espaço. Então é essa retenção de calor que gera o aquecimento da superfície da Terra, e esse aquecimento, de uma forma bem simplificada, começa a gerar o desequilíbrio em outros sistemas do planeta. Pode passar. Né? Então aqui, como falei da Revolução Industrial, então que é aí que a gente começa a ter uma maior produção de gases de efeito estufa, e uma das principais fontes é a queima, né, do petróleo, dos combustíveis fósseis, mas não somente a queima do petróleo, dos combustíveis fósseis. Pode passar, já que vocês já viram. E quando a gente pensa em política da mudança climática, a gente está falando muitas vezes em todas essas conferências que foram acontecendo ao longo dos anos para tratar dessa questão. E a política da mudança climática ela gira muito em torno da redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, quando a gente vê as COPs, as conferências, os encontros internacionais para discutir a mudança climática,
muitas vezes os países estão tentando entrar num acordo de quanto que eles devem, né, qual que é a porcentagem de redução dos gases de efeito estufa que eles devem alcançar por meio desses acordos. Então, e essa conversa, né, onde eles vão falar sobre isso, é tentar reduzir o aumento da temperatura, quando a gente tem como referência a temperatura pré-revolução industrial. Então, o ideal, que alguns cientistas já chegaram num consenso, seria 1,5, né, 1,5 grau. Hoje em dia, a gente está caminhando para 1,8 a 4 graus, em função, né, dessa falha nos acordos para tentar reduzir a quantidade de gás carbônico que a gente emite ano a ano. Então, esses acordos vão ficar entre 1,5 e 2, sabendo-se que, na verdade, na prática, a temperatura provavelmente ela vai levar muito mais até o final do século. Pode passar, Nath. Então, aqui eu preparei uma linha do tempo bem simples, né, começando na década de 70, quando aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Foi a primeira conferência que tratou de forma, num espaço internacional sobre o meio ambiente. E essa conferência, ela pavimentou toda a discussão que a gente vê hoje com relação à mudança climática e essa tentativa de conter, né, as emissões dos gases de efeito estufa. E 7 anos depois, a gente tem uma segunda conferência. Essa primeira aconteceu em Estocolmo, na Suécia. A segunda Conferência Mundial do Clima foi a primeira conferência internacional sobre clima, e essa conferência aconteceu em Genebra. Então, nessa conferência foi identificado aquilo que muitos cientistas já estavam falando, que existia já um problema. Que a quantidade, se a gente continuasse produzindo ou emitindo gases do efeito estufa e degradando o planeta na velocidade que a gente estava, os impactos poderiam ser catastróficos. Então, nessas conferências isso já era discutido e já era identificado. A questão é que sempre ficou muito no diálogo com pouca ação, né, que é o que a gente continua vendo hoje. Depois, em 87, então tem a ratificação do Protocolo de Montreal. Talvez vocês não lembrem, né, porque acho que todo mundo já é mais jovem, mas na minha infância já era muito falado sobre a camada de ozônio e os buracos na camada de ozônio. Então, esse Protocolo de Montreal, ele estabeleceu um acordo internacional para remover, né, das geladeiras e dos aerosóis o produto químico que gerava os buracos, que provocava os buracos na camada de ozônio. E com a ratificação desse acordo, houve um certo entusiasmo na comunidade internacional que lutava já, né, pela justiça climática, entendendo que a assinatura desse acordo tornava possível a assinatura de um acordo que ia estabelecer o limite da emissão de gases do efeito estufa. Então, em 87 há mais abertura dentro do Congresso americano, principalmente, para que outros cientistas fossem ouvidos, mas eles batiam de frente com um poder econômico muito grande, né? Porque é isso que a gente está mexendo. O Protocolo de Montreal, ele mexeu num produto, em poucos produtos. Né? Ele mexeu num produto químico, em poucos produtos. Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de um sistema econômico que ele lucra com a queima dos combustíveis fósseis em detrimento de toda a sustentabilidade do planeta. Então a gente está mexendo num buraco que é um pouco mais embaixo, e essa também é uma das razões para que haja tanta desinformação, tanta fake news em torno da questão climática. Durante muito tempo foi colocado em xeque o que esses cientistas já estavam constatando nessa época, porque existia uma grande campanha de tentar desmoralizar ou de tentar, de alguma forma, colocar essas mensagens, né, que a mudança do clima não existia, que a mudança climática ela não estava acontecendo. Até hoje a gente ainda vê algumas linhas de pensamento
né, em alguns governos que tentam não reconhecer que a mudança do clima já é uma realidade, que os impactos já são sentidos e que aquelas potências ou que aqueles países mais desenvolvidos são os países que mais lucraram com a degradação do meio ambiente. E aí a gente desculpa, pode voltar. E aí depois, em 88, no ano seguinte, a ONU, então, reconhece que a mudança climática ela poderia gerar impactos que colocariam a vida no planeta em risco. Então, ela reconhece a sua preocupação e aí, a partir daí cria-se um fórum e esse fórum leva à criação do painel intergovernamental, né, que é o famoso IPCC, que são cientistas de diversos locais do mundo que se reúnem para avaliar artigos científicos, para produzir um relatório. Esse relatório ele geralmente é publicado a cada 5 anos e nesse relatório eles evidenciam, né, demonstram a evidência científica com relação à mudança climática e ele pode servir também para a construção de políticas nacionais de mudança do clima. Em 1990, 2 anos depois da criação do IPCC, eles lançam o seu primeiro relatório e o que é interessante é que nesse primeiro relatório já é reconhecido pelos cientistas que um dos principais impactos da mudança climática é o deslocamento forçado. Então isso já é reconhecido desde a década de 90. Mas só passa a fazer parte realmente de uma discussão internacional, de fazer parte de outras fontes de pesquisa, mais nesses últimos anos, recentemente. Então, apesar de se saber que esse é um dos principais impactos, ainda assim há uma grande lacuna porque ainda era projetado para o futuro. Então, o que a gente via em muitos desses relatórios é que a projeção é que no final do século, então, que poderia haver de 500 milhões a 1 bilhão de pessoas em situação de deslocamento forçado em função da mudança climática. Então, são números muito alarmantes e distantes da realidade. E hoje o que a gente vê é cada vez mais, né, o aumento de desastres nesses fenômenos que estão gerando esses tipos de deslocamento. Pode passar, Nath. Ainda dentro dessa linha do tempo, eu trouxe mais 3 ou 4 conferências só para marcar, né, esse período. Então, a primeira é a Rio 92, que foi a primeira COP que aconteceu aqui no Rio, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela também acabou pavimentando o caminho para as outras COPs, onde foi criada, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, e a partir daí traz-se mais discussão. Tem um discurso na Rio 92 que ele é muito interessante, que é do David Suzuki. Ele é um ambientalista canadense e ele traz a filha dele também para falar sobre. E o que ele fala, não nesse discurso, mas o que ele fala ao longo da vida dele, né, como ambientalista, como ativista por causas ambientais, pelo clima, para mim é muito interessante, que era uma visão indígena, onde ele fala que a forma pela qual a gente percebe algo influencia como a gente trata esse algo. Então, se a gente vê, eu tô aqui parafraseando ele, se a gente vê florestas como potenciais madeireiras, a gente vai fazer o quê? A gente vai explorar. Se a gente vê os seres humanos, todo o ecossistema, né, todos os serviços que são oferecidos nessas florestas, a gente vai proteger. Então, cada vez mais ambientalistas foram ao longo das décadas apontando também, não só para a questão política, econômica e física, mas principalmente para a questão social. Como que a gente se relaciona com a natureza, como que a gente se relaciona com o meio ambiente. Se é um recurso para ser explorado, ou se é a casa que a gente vive, que a gente compartilha, que a gente cuida para gerações futuras. Essa percepção muda completamente os sistemas econômicos e como que a gente se relaciona com, né, com o nosso entorno, com a natureza que a gente vive hoje. Então, depois a gente tem o protocolo de Kyoto, que ele foi esboçado em 1997,
e o protocolo de Kyoto ele estabelecia que os países desenvolvidos eles deveriam limitar a sua emissão, né, reduzir a sua emissão de gás carbônico entre cerca de 5%, e essa redução deveria acontecer entre 2008 e 2012. Então, é sempre uma projeção futura e números muito baixos. Mas o protocolo de Kyoto ele foi interessante porque ele traz essa questão da justiça climática, onde é reconhecido que aqueles países mais desenvolvidos são os países que mais contribuíram para a crise climática. E os que estão em desenvolvimento são aqueles que mais sofrem as consequências, foram os que menos contribuíram. Então é uma busca já de tentar encontrar alguma forma de justiça. Esse protocolo ele levou quase 10 anos para ser ratificado, porque dentro, né, ali do acordo teria que ter a assinatura de 55 países, e os Estados Unidos, que é o país hoje que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa, ele desistiu dos acordos, né, desistiu do diálogo e não ratificou o protocolo. Depois a gente tem um outro momento ainda, pode passar, Nath, que é a COP21. Não, volta, deixa eu ver. Tá, eu não coloquei aqui. Mas tem a COP que foi realizada em Copenhague, que também foi um momento que existia muita esperança, porque o Parlamento Europeu estava comprometido em reduzir em até 20% as emissões de gases de efeito estufa. O Obama estava no poder, então acreditava-se, né, que com o novo governo os Estados Unidos iria se comprometer. E o que aconteceu foi que o governo dinamarquês ele pegou um lugar muito pequeno para realizar a COP, né, reservou um local muito pequeno, e o que aconteceu foram conversas em paralelo. Então o governo americano, né, o Barack Obama chegou depois, trouxe um acordo em paralelo que foi apresentado para os países que fazem parte do BRICS. E é claro que isso acabou gerando desconforto com outros países, principalmente os países em desenvolvimento, fazendo com que houvesse um certo desinteresse em levar esses acordos para frente, já que não houve um consenso e um espaço de diálogo entre vários países. Sabendo disso, quando acontece a COP em Paris, né, que é o acordo de 2015, o governo francês já sabia e ele já abordou o tema de uma forma diferente, trazendo vários países para dialogar e fazendo com que eles se engajassem, né? Então, a COP, o Acordo de Paris, acabou sendo considerado, na época, um grande avanço, um grande sucesso. E eu até trouxe aqui para eu ler para vocês o que esse acordo reconhece, né? Que as mudanças climáticas representam uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para as sociedades humanas e para o planeta. E, portanto, requer a mais ampla cooperação possível de todos os países e sua participação numa resposta internacional eficaz, apropriada, com vista a acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa, reconhecendo ainda que serão necessárias reduções profundas nas emissões globais, a fim de alcançar o objetivo final da Convenção. Então, todas essas convenções, ou todos esses encontros e esses acordos internacionais, como eu falei no princípio sobre a política da mudança climática, eles focam na redução dos gases de efeito estufa. E é muito difícil trazer vários países para acordar o quanto que eles vão reduzir, o quanto que eles vão se comprometer, porque isso toca no quê? Desenvolvimento deles? No desenvolvimento, na economia deles. Mexer na questão da emissão de gases de efeito estufa é mexer na economia dos países. E por isso que há tanta resistência para que esses países realmente ratifiquem esses acordos e se comprometam. Pode passar. Pode passar também, Cris. Então, em função dos próprios movimentos sociais que sempre pressionaram muito, né, para que houvesse algum tipo de governança em torno da questão climática, em 2019 o Parlamento Europeu ele declara emergência climática. Então a gente não está mais falando de mudança climática, porque a mudança climática, o aquecimento global, sempre levava àquela associação que era algo futuro, que é algo gradual, ou que é algo que já faz parte, né, da história ali do planeta. Quando a gente reconhece que há um colapso, que há uma emergência, né, quando alguma
que a gente muda essa terminologia, a intenção era que as pessoas, que os países levassem mais a sério e reconhecer que há uma emergência climática dentro do parlamento europeu, significava também ter linhas orçamentárias para poder adaptar e mitigar todos os impactos dessa mudança, né, que já estão gerando. Pode passar. Então, onde que a gente está em 2023? Alguém consegue, pelo que vocês foram vendo ao longo dessa semana, onde é que vocês acham que a gente está nesse ano? Em termos desses acordos, em termos de protocolos internacionais, o que vocês imaginam? Acho que não tá progredindo muito. Então a gente não tem nenhum acordo hoje que esteja à altura da emergência que a gente vive. Todos os acordos são formas dos países dizerem que estão fazendo algo, mas que na prática esses acordos não são materializados necessariamente, né, em legislações nacionais e regionais, porque é para isso que eles servem. Esses acordos vão ali traçar as diretrizes para que depois os países voltem para sua casa, que esses governantes voltem para sua casa e possam, né, desenvolver políticas nacionais e regionais para tentar frear as emissões de gases de efeito estufa. Então, quando a gente pensa, né, em alguma dessas estratégias, a gente está falando de mudar a economia, a gente está falando de mudar a nossa forma de consumo, a gente está falando da redução, né, das emissões, novas tecnologias, e tudo que foi caminhado até agora foi com muita pressão de movimentos sociais. Então, talvez vocês tenham mais familiaridade com a Greta, né, e aquela a Friday for the Future, então onde ela fazia a greve escolar toda sexta-feira para chamar na frente do parlamento sueco para chamar a atenção para a questão climática. Além dela, tem um outro grupo que ele teve uma força muito grande no Reino Unido e depois se espalhou para outros locais na Europa, que é o Extinction Rebellion, que também a abordagem do ativismo europeu é um pouco diferente da nossa, né? Então eles iam muito, faziam correntes humanas para bloquear a saída de aviões. Eles têm várias formas um pouco que a gente, né, talvez não seja tão familiarizadas, e eles são presos por causa disso, mas formas de tentar, de alguma forma, chamar a atenção para isso que está acontecendo, né? E um dos primeiros livros que chamou a atenção é um livro chamado O Silêncio da Primavera, o Silent Spring, que ele foi escrito por uma autora americana chamada Rachel Carson, e ela chama atenção lá na década de 60. Então foi uma das primeiras vozes que foram ouvidas para a questão da degradação ambiental e do uso de pesticidas e como que isso estava matando, né, todo um ecossistema, acabando com a biodiversidade em algumas cidades americanas, e a ideia dessa primavera silenciosa, que não haveria mais os passarinhos despertando e os insetos que trazem os sons naturais, né, ali os sons da natureza. E sem essa pressão não existiria menos comprometimento ainda dos governos. Vocês sabem onde que vai ser a COP esse ano? Vai ser em Dubai. Então, acaba sendo assim, não tem nem como levar tão a sério quando que uma conferência, né, a Conferência das Partes para tratar sobre questões climáticas acontece num dos países do Golfo que mais lucra com a extração, né, dos combustíveis fósseis e a queima do petróleo. Assim. Então não tem, por isso que hoje nem se leva mais tanto a sério que esses acordos realmente possam ir para frente. Pode passar, Nath. E aí entra a pergunta, né? Quais são as conexões, então, entre a mudança climática, a degradação ambiental e o deslocamento forçado? Então, agora, nesse momento, já deu para situar um pouco mais para a gente entrar. Que horas são, Nath? Falta ainda quase uma hora. Tá. E eu queria perguntar, então, para vocês. Vocês acham que é uma ligação direta, toda mudança no clima, toda forma de degradação gera necessariamente algum tipo de mobilidade humana?
que vocês acham? Quando a gente pensa em deslocamento forçado associado, então, à mudança climática, o que vem à mente de vocês? O que vocês acham que seria interessante saber? Eu lembro, por exemplo, da quebra da barragem. E daí eu penso que ali teve um certo deslocamento forçado. Uhum. Tu diz a barragem agora no Monte Cristo? Não. Eu Qual? não lembro, era aquela lá que matou um monte de gente. Brumadinho? Da Vale. Ah, tá, teve o de Mariana e Brumadinho. Uhum. É porque teve uma recente também aqui perto, né, na comunidade do Monte Cristo, que também gerou um impacto social bem grande. O que mais que vem à mente de vocês? Deslizamento. No Havaí teve um vulcão esse ano, né? Sim. Uhum. Então, quando acontece um fenômeno climático extremo, como a gente está falando de uma inundação, de um vulcão que entra em erupção, o que vocês acham que isso vai gerar? Qual que é o impacto social que vai gerar? Migração. Migração e o que mais? Morte. Tá, então tem um impacto humano, tem ali o impacto da possibilidade de deslocamento, né, da mobilidade humana, e o que mais que vocês conseguem imaginar? Econômico. Então existe uma ruptura, né, nesses sistemas sociais, econômicos, a estrutura física que permite que as pessoas possam existir e subsistir, né, num determinado local. Pode... Impacto cultural também. Impacto cultural, né? Então, quando a gente pensa nesse tema, assim, eu trouxe algumas perguntas, né, pra gente refletir. Se é realmente possível afirmar que a mudança climática é um propulsor de migração? Existe uma linha direta? Será que é causa e efeito? Se for, como é que se dá esse deslocamento? Como é que vocês pensam que acontece esse deslocamento? Quais são os padrões que a gente pode observar? Alguma coisa já vem, assim, vocês conseguem lembrar de alguma situação, seja aqui no Brasil ou que seja fora, que vocês já tenham entrado em contato, que já tenham lido a respeito? O que vocês imaginam? Principalmente nesses padrões de migratórios. Geralmente é uma migração sul-sul, né? Populações em mais situação de vulnerabilidade social. Tá, migração sul-sul. Mais alguma coisa? Pode ir. Então, o que as pesquisas realmente falam é que não existe uma causa direta. Existe um fenômeno climático e isso vai necessariamente levar ao deslocamento. Então, o que é falado, o consenso, é que os efeitos deletérios desses fenômenos climáticos ou, né, dessas alterações ambientais vão afetar a subsistência das pessoas e é isso que pode provocar, desencadear na migração. Então, é como que esses fenômenos afetam a subsistência das pessoas e isso implica o quê? Que tem alguns países que têm uma maior capacidade de resposta, de reconstruir quando há um desastre ou quando há algum outro fenômeno, tem países que têm uma menor capacidade de resposta. Então isso também influencia. Então são diversos fatores que se fala que é multifatorial, é complexo e multifatorial. Não é necessariamente, então, uma relação direta de causa e efeito. Pode passar. E aí, quando a gente pensa, então, em tipologia de migrações, isso de uma forma geral, que também pode ser aplicada na questão de migrações, e aí a gente vai falar também da questão da terminologia, né? A gente pode pensar em diferentes tipos. A gente pode estar pensando em relação à distância percorrida. Essa migração, ela pode ser interna, então dentro de um território, ou ela pode ser internacional, transfronteiriça, ela só atravessa uma fronteira internacional. Muitos estudos apontam que as migrações causadas por degradação ambiental e por mudança climática, elas são internas. Então a ideia, quando a gente vê nos jornais, ou como esse assunto é tratado na mídia, né, daquele
volume muito grande de pessoas que estão avançando ou que estão invadindo outros países, ela não é necessariamente verdadeira, porque a grande maioria vai migrar internamente. A outra, um outro fator, né, um outro tipo é com relação ao tempo. Então, se ela pode ser uma migração temporária ou permanente. Quando vocês pensam assim numa inundação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que vocês acham, que tipo de migração que essa inundação pode causar? Pensando nesses dois tipos. Vocês acham que alguém vai deixar o Brasil porque houve uma inundação? Não, vai ser interno e temporário. Interna e temporária. Quando a água baixa, quando eles limpam as casas, né, quando retira toda a lama, a tendência das pessoas é voltar para as suas casas. Vocês conseguem pensar em alguma migração que seria então internacional e permanente? No Sahel, né, aquela área de transição entre a África subsaariana e o deserto Saara, eles estão passando por uma crise na bacia do Lago do Chad. Então, a bacia que engloba 4 países, Camarões, Níger, Nigéria e o próprio Chad. Ela vem secando faz uns anos e acabou afetando a economia, né, os países são dependentes bastante de pesca. Então, as populações ali que viviam dependentes acabam saindo, né, para os países ali de fora e outros países do Sahel, talvez que não dependam dessa bacia, e acabam ficando por bastante tempo, né, porque o nível da água não volta para lá, então acaba se encaixando. Sim, que aí a gente está falando de processos de desertificação, né? Então, um processo de desertificação, e essa região ela é mais interessante ainda por causa também dos conflitos armados, né? A criação ali o Boko Haram e todas as outras milícias que estão em envolvimento também com a questão da mudança climática. Além de processo de desertificação, vocês conseguem pensar num outro fenômeno que possa gerar um tipo de migração permanente e internacional? Tem as ilhas no meio do Pacífico que estão afundando também. Sim, então esse é um clássico, assim, né, do aumento do nível do mar. Então, muitas das ilhas do Pacífico, né, com o aumento do nível do mar, a tendência é que elas desapareçam, ou então, mesmo com as águas invadindo, a salinização do solo não permitindo que as pessoas possam plantar. Então, todos esses exemplos, né, que vocês trouxeram, tanto do Lago Chad como das ilhas do Pacífico, afeta o quê? Alimentação. A alimentação, afeta a subsistência das pessoas. Então, a gente tá falando de fenômenos que estão afetando diretamente, né, a subsistência de pessoas, fazendo com que elas não consigam mais viver. E quando elas não conseguem mais viver nesse local, vocês acham que, em termos de voluntariedade, elas vão sair porque elas querem ou porque elas são forçadas a sair? São forçadas, né? Então, se ela não tem mais condições de sobreviver naquele local, se não tem mais meios de subsistência, as pessoas são forçadas a sair. Por isso que essa classificação do migrante econômico ela pode ser muito problemática, né? Então, o migrante econômico que é reconhecido que são pessoas, né, que vão sair do seu local de origem e ir para outros países porque estão buscando por oportunidades econômicas ou melhores condições de vida, e a forma como eles são muitas vezes tratados como uma ameaça ou como um problema é extremamente problemática, porque muitas vezes, se a gente for olhar as condições locais, essas pessoas não têm mais condição de sobreviver naquele país, naquele local. Seus meios de subsistência já não existem mais. Então é muito problemático, eu acho extremamente problemático esse termo, porque ele mascara toda a complexidade, né, que desencadeia o movimento das pessoas. Pode passar. E aí, é claro, tem outras classificações, eu trouxe um tipo, mas tem outros tipos, não são só esses dois. Aquele primeiro é um tipo, ele é adotado pela OIM, pela Agência da ONU para as Migrações. A gente tem um outro, que é de um autor egípcio, que é o Issam El-Hinawi, que ele fala, então, ele foi uma das primeiras pessoas a escrever
sobre o assunto, e ele traz um outro tipo de classificação, também trazendo a questão do deslocamento permanente em função de projetos de desenvolvimento. Ele fala do deslocamento temporário por desastres, o deslocamento permanente por projetos de desenvolvimento e o deslocamento que pode ser temporário ou permanente por fenômenos que têm que a gente fala assim, que eles têm mais graduais, né? Que eles vão, o processo de desertificação, por exemplo, ele não acontece da noite para o dia. Ele é gradual, ele é mais lento, ele tem um início lento, um desenvolvimento lento. Pode ir. Esse é um gráfico, que horas são, acho? Não esqueci. São 4h20, Quer dizer, 3h20. Tá. Esse é um gráfico que... Depois eu posso, se vocês tiverem interesse, eu posso passar a bibliografia para vocês encontrarem, né, se for uma área de interesse, mais informação em relatórios. Esse é um gráfico que está no relatório da Oriene, que foi publicado esse ano. Então, essa primeira coluna lista todos os principais eventos e processos climáticos e ambientais que foram mapeados. A coluna do meio fala como que esses eventos acabam afetando diferentes ecossistemas e quais são as consequências. Então, quando a gente pensa nesses eventos, né, a gente vai estar falando de fenômeno hidrológico, que são as inundações, as enchentes, os deslizamentos, fenômenos geofísicos, terremoto, erupção vulcânica, os tsunamis, meteorológico, a gente está falando de temperaturas extremas, as ondas de calor, e as tempestades, fenômenos climatológicos, seca, desertificação, incêndios florestais, os riscos tecnológicos e guerras que são relacionados à poluição e acidentes industriais, processos litorâneos e costeiros, que é então a elevação, né, do nível do mar, a erosão costeira e a salinização do solo, e outras mudanças nos padrões climáticos, mudanças nos ecossistemas relacionados ao derretimento das geleiras, desmatamento e degradação do solo, e os projetos de desenvolvimento e infraestrutura como hidrelétricas, rodovias e minerações. Então, todos esses fenômenos que são mapeados, eles geram algum tipo de impacto nos ecossistemas e, de alguma forma, né, o gráfico ele mostra também depois quais são as consequências, quais são as possíveis consequências, sendo que, né, quando há esse impacto nos meios de subsistência, uma das possíveis consequências é a migração. Tem um autor inglês que ele chama atenção não para aquelas pessoas que podem se deslocar, o nome dele é Richard Black, e ele fala das pessoas que estão isoladas, que a preocupação dele, ele chama atenção não para aqueles que têm o recurso, capital, para conseguir sair do seu local e buscar novas oportunidades em outro, mas aquelas pessoas que ficam isoladas, que não têm condições alguma de conseguir migrar e que ficam ali sujeitas, que têm que se adaptar de alguma forma àquela realidade, algumas conseguem, outras não, mas que não conseguem sair desses locais. Pode passar, Nath. E eu trouxe também alguns outros conceitos, né, com relação a desastre, a mitigação e adaptação. Então, quando a gente está falando de deslocamento forçado ou de processos, né, fluxos migratórios decorrentes de alterações no clima e no meio ambiente, a gente também está falando de desastres, né, quando há essa ruptura nos sistemas sociais, econômicos, com grande impacto humano, né, quando a gente pensa então num tufão, num furacão que acontece nas enchentes, então nessas questões de calamidade que acabam gerando. Né? Aqui existe muitas vezes o alerta da Defesa Civil quando há previsão de acontecer um desastre, uma calamidade pública, em função também hoje, né, desses fenômenos climáticos. E tem dois tipos que se fala muito, né, o desastre de início repentino, que são essas enchentes. O que mais vocês pensam que pode ser um desastre de início repentino? Terremoto. Não sei se... Tá escrito, né? Então, terremoto, tsunami, erupções vulcânicas, são todos, agora que eu vi, são todos esses que acontecem
da noite pro dia, ou que a gente sente os impactos da noite pro dia, porque esses fenômenos eles não acontecem do nada, né? Eles fazem parte de um sistema, né, de um ecossistema que interage, que é dinâmico, que é dos sistemas terrestres, pode passar. E os desastres de início lento, que a gente está falando de processos de desertificação. Qual que é o processo de desertificação aqui no Brasil? Oi? A salinização na Amazônia e mais um. Isso, na área do sertão, né, que a gente está fazendo a transição de semiárido, de um clima semiárido para um clima seco. E que tipo de impacto vocês acham que isso gera naquela região? O que acontece com as pessoas que moram na região do sertão? Que engloba, acho que se eu não me engano, são 9 estados. Enfrenta dificuldades. Dificuldades. Eles são obrigados a migrar. Muitos são obrigados a migrar. Uhum. E, né, tem alguns clássicos da literatura brasileira que também tratam disso, né? O 15, o Sertão. Então, que também já há algumas décadas já se é falado desse impacto de uma região mais propensa à desertificação, que com as mudanças climáticas está acelerando esse processo, né, e essa transição que eles se encontram hoje de um clima semiárido para um clima árido, impactando toda a região e impactando principalmente as mulheres. Porque se vocês pensarem na imigração no Brasil, migração interna, muitas pessoas, né, muitos homens da região passaram a migrar, então principalmente, né, daquela região do Nordeste, passaram a migrar para Minas Gerais, para São Paulo, para o Rio, deixando para trás as suas mulheres. Elas são chamadas de viúvas do sertão. São aquelas mulheres que de repente tinham vários filhos para criar, o marido foi embora, nunca mais voltou, e elas têm que criar os filhos diante de uma pobreza muito grande e sem grandes condições de subsistência. Pode passar. Quando a gente fala em mitigar, então a gente está falando em algo que é para deixar mais brando, né? Um dos exemplos de algumas ações de mitigação podem envolver a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Pode passar, Nath. E a gente também tem os processos de adaptação, né? Que quando a gente não consegue mais mitigar, e a gente tem que se adaptar àquela nova realidade, e tem vários estudos também que mostram que são bem interessantes, alguns exemplos em algumas regiões onde as comunidades estão já se adaptando em função da mudança climática. Pode passar também. Talvez agora um outro tema que também possa ser interessante para vocês é com relação à terminologia. Então não existe um consenso com relação à terminologia. Quando vocês ouvem falar de mudança climática e do impacto no deslocamento, qual é o termo? Não sei o quanto vocês estudaram isso já no RI, mas existe algum termo que é designado para essas pessoas que são forçadas a sair das suas casas, dos seus locais de origem em função de degradação ambiental e clima? Refugiados climáticos. Refugiados climáticos. Mais algum? Então, não existe um consenso. Refugiados climáticos, ele não é um termo internacionalmente reconhecido. Pode passar. Então, se a gente procurar na literatura, tem várias denominações. E quando algo não é nomeado, o que isso significa? Como se não existisse. É como se não existisse. Então, se não existe um termo que possa ser aplicado a essas pessoas, não existe também o quê? Se não existe esse consenso internacional, não existe nenhuma lei de proteção às pessoas que são forçadas a se deslocar em função das mudanças climáticas. Quando a gente, alguém lá atrás falou das ilhas do Pacífico. O que vocês acham que acontece com essas pessoas que estão naquelas ilhas do Pacífico próximas principalmente da Nova Zelândia e da Austrália, quando começar a subir a água e a ilha começar a desaparecer e as casas começarem a desaparecer? O que vai acontecer com essas pessoas?
quem que vai recebê-los, qual que vai ser o país que generosamente vai abrir as suas fronteiras e vai falar para eles venham. Se não existe nenhum termo internacional, se não existe nenhum tipo de consenso, tampouco uma legislação. Essas pessoas hoje vivem num limbo muito grande, que mais uma vez traz para o foco a questão de justiça climática, porque muitos desses países que mais sofrem as consequências deletérias da mudança climática são aqueles países que menos contribuíram. São aqueles países que menos foram beneficiados com todo o desenvolvimento gerado, né, aquilo que a gente chama de desenvolvimento que é gerado pela queima, né, de combustíveis fósseis. Então aqui são alguns termos. Alguns autores vão utilizar refugiados ambientais e refugiados climáticos porque eles acreditam na necessidade de expandir, né, esse instrumento legal de refúgio para incluir a realidade atual e incluir, então, pessoas que são forçadas a se deslocar em função do clima. Há aqueles que acreditam que a inclusão dessas pessoas, né, ou ampliação do conceito de refúgio possa enfraquecer esse instrumento legal. E eles propõem uma nova legislação para poder proteger essas pessoas. Mas enquanto há essa disputa, as pessoas que estão sofrendo já os impactos acabam ficando nesse limbo legal. Acabam ficando sem ter nenhuma amparo, né, internacional e sem ter muitas opções, e muitas vezes o que a gente vê é que as fronteiras, na verdade, são fechadas sem permitir que elas entrem no país e que possam reconstruir a sua vida. Pode voltar, Nath, só para trazer mais um ponto com relação a isso. E algumas pessoas falam, né, alguns autores apontam que não há esse consenso, porque é muito difícil isolar o fator clima, o fator evento climático no processo de migração, porque a gente está falando de processos complexos que podem ser desencadeados por multifatores. Então é muito difícil isolar, que geralmente ele está associado a outros fatores desencadeadores. E há aqueles que falam que não há um consenso, porque a partir do momento que houver um consenso, que houver uma nomenclatura internacional, que é internacionalmente aceita, uma legislação, isso significa o quê? Que os países vão ter que se comprometer. Vão ter que se comprometer em receber essas pessoas, de alguma forma, ou então investir mais recursos em ações de mitigação e de adaptação. Muitas das agências da ONU entendem a migração associada a esses fenômenos climáticos e ambientais como uma forma de adaptação. Então, quando vocês forem ler, né, alguns desses protocolos ou participarem de alguns desses de conferências ou assistir ou ler a respeito, eles sempre vão tentar vincular a migração nesse contexto como uma forma de adaptação, uma forma de resiliência. Mas nem sempre é, né? Porque nem sempre é adaptação. A gente está falando de mecanismos de sobrevivência e quando a gente está falando das ilhas do Pacífico, as pessoas não querem sair de lá. Quando a gente está falando de qualquer outro processo costeiro, onde há o desaparecimento, né, de regiões inteiras, as pessoas não querem sair das suas regiões. Em 2017, eu estive no Alto do Xingu para conhecer um pouco mais dos impactos sociais e ecológicos da construção do Belo Monte, que é um complexo hidroelétrico na região, sobre as populações ribeirinhas e algumas comunidades indígenas. E é claro que a construção de uma hidrelétrica ela vai afetar todo aquele ecossistema, o fluxo, né, do rio Xingu, o processo de desova, de reprodução dos peixes, todo aquele ecossistema, toda a vida naquela região ela é afetada. E eu lembro de, né, ter conversado com algumas lideranças indígenas, ter ido em algumas de algum desses territórios, e teve uma conversa que me chamou muita atenção, que é com a Bel Juruna, que ela é uma ativista, né, que participou de muitos movimentos sociais, que quando começou a construção, as conversas para a construção da hidrelétrica, ela falou que eles passaram
a se envolver mais nos movimentos, nas reuniões, para poder, de uma certa forma, barrar a construção do Belo Monte, e acabaram deixando as suas tradições de lado. Então ela falava que quando eles chegavam, quando eles voltavam para casa, eles não tinham nem mais energia para fazer ali os seus rituais, as suas tradições. E que para ela era extremamente doloroso porque eles eram... a gente chama eles de Juruna, mas eles se chamam de Yujá, que é o povo do rio. Então eles viviam do rio. Toda a subsistência deles, a identidade deles vinha do rio. E com a construção, né, da hidrelétrica houve uma mudança no fluxo do rio, então eles já não conseguiam mais pescar do jeito que eles pescavam, e que isso estava afetando não somente a identidade deles, né, mas como todas as outras tradições que eles não conseguiam mais manter. E ela então falava que toda vez que eles não conseguiam mais pescar, então ela tinha que alimentar os filhos com muitas vezes miojo, né, ou com outros instantâneos, macarrão instantâneo, e que aquilo era muito doloroso para ela. Então é esse o impacto que a gente está falando, né? Não é simplesmente deslocar as pessoas, evacuar de um local para outro, é mexer em toda uma ancestralidade, arrancar um povo de uma terra, e aquela terra, aquele espaço, ele reflete a identidade deles. Então é muito mais profundo do que simplesmente deslocar as pessoas de um local para o outro, possibilitar, né, que elas se adaptem e recebam uma casa numa vila que não tem absolutamente nada a ver com o local de origem deles, onde eles não têm mais acesso ao rio, por exemplo. Eu tive também em Brumadinho, na semana seguinte que aconteceu o rompimento da barragem, e assim, a cena parecia ser um pós-apocalipse, era uma cena muito forte, e o cheiro era muito forte, e eu tava lá, e tinha uma pessoa que tinha perdido o marido, então ela tava andando, e ainda na esperança, ainda estavam as equipes de resgate, o helicóptero sobrevoando, né, várias equipes, e ela tava lá, então, ainda na esperança de encontrar. Então é esse o impacto humano que a gente está falando, né, de pessoas que acabam perdendo os seus meios de subsistência, mas também, como alguém tinha falado por aqui, né, a questão das perdas. Mas com as perdas vem também aquilo que pode nascer diferente, né? Então uma nova forma da gente produzir, da gente poder se relacionar com o meio ambiente. Então são outras formas, essa mistura, né, a mobilidade humana possibilitando também que diferentes culturas, que haja esse intercâmbio, né, que a gente tenha contato com outros povos. Então também são algumas, para não sair daqui tão desesperado hoje, né, que hoje existe até o que é falado de ansiedade ecológica, ansiedade climática, porque quando a gente olha tudo isso, não tem como talvez não ficar um pouco abalado, né? Pode passar, Nath. Eu trouxe 2 exemplos para ver se vocês querem falar, né, qual que seria o padrão de deslocamento mais provável, mas eu não sei se a gente tem tempo ainda para ver. Agora são 3h37. Então pode passar. Eu vou tocar então. Posso também depois compartilhar com a Nath, se vocês tiverem interesse, alguns dos desastres que aconteceram em 2023. Pode passar alguns dos desastres aqui, né, os principais desastres na história do Brasil. Pode passar, Nath. E também como que os brasileiros estão sendo afetados por esses fenômenos somente nesse ano. Também tem um outro estudo que mostra, mas eu não vou entrar para dar tempo, né, de terminar. Pode passar. Então, eu acredito que eu já vá finalizando, porque depois a gente tem um sorteio do livro, já encerrando, para tocar naquilo que eu já fui costurando ao longo dessa fala, que é com relação à justiça climática, né? Então, aquilo que a gente entende, o centro da justiça climática é essa disputa, esse entendimento dessa desconexão entre aqueles que mais emitem, os países que são responsáveis e que mais emitem o gás carbônico são aqueles que menos sentem, ou que têm uma maior capacidade de responder e de se adaptar porque eles acumularam recursos financeiros e têm maiores condições, né, de conseguir responder. Então, a justiça climática ela é muito um desdobramento da justiça ambiental. A justiça ambiental ela vem de movimentos
sociais de populações negras nos Estados Unidos, que eram afetadas por eles estarem morando em localidades onde as cidades, as municipalidades colocavam os lixões, os dejetos, né, nos bairros onde essas pessoas moravam. Então eles sempre estavam expostos a uma maior poluição, a uma água de má qualidade. Então começou-se a fazer alguns levantamentos e pesquisas para entender onde que esses lixões estavam sendo construídos, e percebeu-se que era geralmente em comunidades afrodescendentes, e isso gerou muitos movimentos nos Estados Unidos. E a partir daí um desses desdobramentos, né, que traz a questão da justiça climática. A justiça climática, os povos originários, os povos indígenas também contribuem bastante hoje para esse debate, para que possa se haver, né, para que eles sejam incluídos, porque não há nenhuma inclusão, né, para que eles possam ser incluídos na elaboração de protocolos, na elaboração de políticas internacionais e nacionais, para que as vozes deles possam ser incluídas. Pode passar. Pode passar. Então aqui alguns dos países ou das comunidades que são mais afetadas hoje pelos efeitos deletérios da degradação ambiental e da mudança climática, né? O sul global, comunidades indígenas, pobres, pessoas pretas e pardas, mulheres, crianças. Há pouco tempo, talvez vocês tenham acompanhado, um dos grandes desastres desse ano foi as enchentes na Líbia. Então são milhares, né, centenas de milhares de pessoas que perderam suas vidas. E uma das questões hoje que está acontecendo é que as mulheres não estão sendo incluídas nas respostas humanitárias. Então, muitas dessas situações com relação aos efeitos da crise climática, ele vai exacerbar algumas desigualdades e vulnerabilidades já existentes. Isso aconteceu também no terremoto no Nepal, que aconteceu em 2014. Eu tive 6 anos depois no Nepal, então em 2020, e ainda era possível ver os escombros, né, dos prédios que foram destruídos com o terremoto. E uma das grandes questões relacionadas ao terremoto é que aquelas regiões mais afastadas foram as que menos receberam apoio, foram as que mais demoraram para receber qualquer tipo de ajuda humanitária. E quem morava nessas regiões mais afastadas eram os povos indígenas e aquilo que é chamado também dos Dalits, né, que dentro das castas do hinduísmo seria a casta dos intocáveis, como a gente conhece aqui. Quando a gente pensa no furacão Katrina, né, que aconteceu no sul dos Estados Unidos, também as comunidades negras foram as que menos receberam ajuda. Então isso também trouxe, exacerbando todo um contexto de vulnerabilidade e de desigualdade social e de injustiça já existente na região. Então é sobre isso que trata a justiça climática. Pode passar, Nath. Eu acho que a gente não tem mais tempo para poder falar sobre esse último tema, que seria o nexo entre mudança climática, conflito e deslocamento forçado. Mas fica aqui para, se vocês quiserem também se inteirar mais sobre o assunto. Talvez o exemplo mais conhecido seja a Guerra Síria. Então, a Guerra Síria, o início, né, foram feitas algumas pesquisas que indicaram não que a desertificação ou a escassez de água em alguns locais tenha provocado a guerra, mas o que aconteceu foi um histórico de políticas também do governo que dificultaram a vida em algumas zonas rurais, associado a uma seca extensa, que desencadeou uma migração interna rural-urbana de cerca de 1,5 milhão de pessoas, para as regiões então rurais que eles viviam basicamente, né, da agricultura, para regiões urbanas, e que esse deslocamento foi acompanhado também
por um alto índice de desemprego, insatisfação popular, contribuindo para as manifestações populares que depois geraram a guerra. Então, como vocês estão vendo, não é uma linha direta, mas é uma linha indireta que pode influenciar e que pode contribuir quando há esse desencadeamento de fatores que acabam acarretando no conflito e depois, né, no deslocamento também. Então, resumindo, tem vários outros exemplos que são bem interessantes quando a gente pensa em mudança climática, conflito e deslocamento, mas acho que por hoje é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu agradeço bastante a atenção. Sei que é um tema que ele é difícil de ser digerido, porque é um tema que ele exalta muito as perdas, então aquilo que está sendo destruído. E eu sei que a geração de vocês está herdando, como eu falei no começo, um mundo em crise. Então se faz cada vez mais necessário a gente forjar jovens engajados que possam participar de movimentos, estarem conscientes para que a gente para que se tenha realmente algum tipo de mudança, uma mudança, não somente uma mudança política, não somente uma mudança no nosso sistema econômico, mas principalmente uma mudança de consciência e de mentalidade, de como que a gente se relaciona um com o outro, de como que a gente se relaciona com a terra. Porque tudo isso nasce, né, tudo que a gente está vendo que foi desencadeado hoje nasce desse relacionamento, de entender a terra como um pedaço de terra flutuando no espaço sem vida. E a terra, na verdade, é um organismo vivo, dinâmico e que é a nossa casa. Então, se eu deixo alguma coisa aqui, eu espero que além desse tema, mas também que deixe de alguma forma um desejo de vocês se interarem mais por esse assunto, porque é algo que vai fazer muito parte da vida de vocês, né, da nossa vida, mas eu falo porque vocês, né, eu tenho mais de 20 anos acima de vocês, então essa é a realidade que vocês estão hoje herdando e se faz, como eu falei, cada vez mais necessário a gente se engajar e ter consciência e participar de movimentos sociais, participar de comunidades que possam realmente trazer alguma mudança pro nosso planeta e principalmente trazer justiça para aqueles que são mais afetados pela mudança climática. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada, Bruna. Acho que toda a comissão e as pessoas a gente só agradece, tanto pela presença quanto por compartilhar todos os seus conhecimentos. E uma hora que eu até questionasse se a gente tem isso, né, se a gente estuda isso em RI, mas a falta de imigração no geral ela é um pouco deixada de lado, assim, em toda a nossa grade. Então, é um momento muito importante pra gente ter contato com algo que a gente não tem tão comumente. Eu acho que agora a gente pode passar para as perguntas, enquanto a gente vai organizando aqui o sorteio também, se quiser depois falar um pouco sobre o livro. E alguém tem perguntas aí para iniciar? Eu fico com a dúvida se o movimento, por exemplo, que a Greta instiga, teve alguma mudança relevante nas questões ambientais. E, além disso, eu queria saber também que organizações que você poderia sugerir em que vale a pena se engajar para abordar esses temas. É difícil de mensurar o impacto dela, né, o impacto da Greta em termos, talvez, que a gente consiga mensurar hoje. Mas eu acredito que se uma jovem de 14, 15, 16 anos, né, quando ela começou a fazer a greve, mobilizou e chamou a atenção de milhões de adolescentes ao redor do mundo chamando para esse movimento, acredito que esse já é um impacto. Porque muitas vezes a gente acredita que aquilo que a gente faz tem que trazer já mudanças sísmicas, né? E às vezes a mudança é cada pessoa que está sendo tocada e que isso vai reduzir o seu próprio consumo no seu dia a dia. Então, eu não sei te responder qual é o real impacto dela, mas observando a trajetória dela, os locais que ela ocupou e o quanto que ela acabou se tornando numa plataforma que amplificou, principalmente essa questão da injustiça intergeracional,
porque quando a gente fala de justiça climática, né, a gente também está falando dessa injustiça entre as gerações. E eu acho que isso já tem a sua relevância, assim, que já é bem importante, né? Eu acho que uma das formas também de se engajar é olhar na sua comunidade, respondendo agora a tua segunda pergunta, né? Existe muito material online para pesquisar, muita fonte de pesquisa, muito relatório. Hoje mesmo a OIM tem uma plataforma que é bem legal, que tem vários relatórios que são publicados. Eu não sei te dizer qual que é a frequência, mas uma certa frequência bem interessante. E hoje eles fizeram um lançamento de uma nova plataforma que vai mensurar e que vai trazer mais conteúdo sobre a temática, mensurar o impacto. E eu também posso compartilhar depois com a Nath, se vocês, né, quiserem acessar. E a minha sugestão é sempre olhar no entorno, ver comunidade. Vocês tiveram a presença do Marquito no início da semana, né? Acho que foi segunda-feira. O Marquito vai fazer uma audiência pública sobre mudança climática aqui em Santa Catarina. Então, uma forma talvez de se engajar é participar da audiência pública, é poder participar de movimentos na sua comunidade, é de conseguir engajar, por exemplo, com a Defesa Civil aqui, que hoje é a primeira resposta, né, quando há algum desastre. E quando mas eu não sei se você está falando de repente de organizações fora ou organizações aqui, porque tem várias organizações em diferentes locais que tratam desse tema. Obrigada pela pergunta. Mais alguém gostaria de perguntar algo? Vou aproveitar e perguntar. Em relação assim, ao alarme que a gente teve agora, né, das mudanças climáticas, e levando em consideração todo esse histórico de protocolos que já tiveram tentativa de serem feitos, né, e também já tinha projeção para 2020 do quão complicado já seria, né, toda essa relação. E agora, se realmente é um momento que talvez tenha essa possibilidade real de ter uma cooperação dos países para lidar com isso de uma forma efetiva, considerando também que acho que às vezes a gente acaba pensando que, por exemplo, em relação ao desmatamento da Amazônia, muita parte foi desmatada, mas tem ainda muita Amazônia, mas a verdade é que a partir de um momento ela vai começar a se autodestruir, né? Uhum. Então acho que isso se dá também em todas as outras questões climáticas, não só florestais. Então a minha pergunta é essa, se tu entende que tem essa possibilidade real agora, e também se a migração climática ela talvez tenha um apelo maior, considerando que as pessoas que são atingidas não são somente pessoas desfavorecidas economicamente, considerando, por exemplo, nas ilhas que pode atingir pessoas que são ricas, por exemplo, e não só a migração como ela geralmente acontece, que as pessoas podem migrar tanto por questões políticas quanto pela própria pobreza. Então, se ela pode gerar esse apelo maior por ter uma maior abrangência. Obrigada. Eu gosto sempre de acreditar que existe a possibilidade, né? Acho que a única fonte de esperança é acreditar que existe a possibilidade de cooperação e de mudança. Então, acreditar que isso seja possível, começando, né, por nós, às vezes separando o lixo em casa, reduzindo o consumo de plástico. Então, existe sempre essa possibilidade, sabendo que isso não vai, talvez, resolver a questão a nível global. Sim, mas se a gente for realmente pensar, né, nessa trajetória no histórico, a chance de se ratificar um acordo que tenha um impacto que possa realmente reduzir a emissão de gases de efeito estufa é baixa, porque as pessoas ainda vão querer, né, as grandes organizações, a gente está lidando com uma força muito forte, então as grandes organizações, corporações, países ainda vão, a tendência, né, ainda é continuar explorando e utilizando até o esgotamento dos combustíveis fósseis, mas há sempre a esperança de que em algum momento esse colapso vai chegar ao ponto em que os países vão ter que cooperar. Então ele tem um documentário bem interessante que mostra que em situações de desastres
Às vezes passa-se a imagem, né, de que as pessoas vão saquear, vão brigar, mas esse documentário ele mostra que é justamente o contrário. Em situações de desastres, a tendência é um ou outro que vai fazer isso, mas a tendência é as pessoas estenderem a mão em solidariedade para apoiar o próximo. Então, eu espero que isso reflita também num âmbito global de países que possam apoiar, ainda sabendo que muitos vão buscar se defender e que vão buscar utilizar a questão da mudança climática sob a ótica de segurança, né, segurança nacional, o que pode ser muito perigoso, porque isso reforça cada vez mais a questão da militarização de fronteiras, securitização ou então a externalização dessas fronteiras. Então, tem esse lado perigoso, mas eu gosto de acreditar, senão não estaria fazendo o que eu faço, né? Mas eu gosto de acreditar que existe sim a possibilidade de cooperação e existe também a possibilidade de cooperação entre as pessoas. A gente às vezes projeta muito a resposta ou toda a responsabilidade nos governantes. Existe uma responsabilidade que precisa ser concretizada, mas que a gente, como indivíduos e que como um coletivo, também carrega a nossa responsabilidade e a nossa consciência com relação a isso que eu trouxe, de como que a gente se relaciona conosco, com quem está ao nosso redor e com o planeta. E respondendo a tua pergunta, eu também espero que exista uma consciência maior, porque quando a gente vê, por exemplo, os incêndios que aconteceram na Califórnia, muitas regiões que foram afetadas pelos incêndios eram regiões que tinham pessoas com poder aquisitivo, com poder econômico muito grande, muito alto. Mas a questão é que eles têm uma outra casa. Então a casa lá foi destruída, mas eles têm uma outra casa, outras casas. Mas quando a gente ainda olha quem são os afetados e quem são os mais afetados e sem capacidade de resposta, ainda assim fica esse ponto de interrogação do quanto que possa haver essa extensão em solidariedade e das pessoas terem esse apelo para se conscientizar. Muitas vezes tem que colapsar para que a gente possa compreender a profundidade, né, ou a realidade daquilo que a gente está vivendo hoje, do colapso do problema que é. Porque ainda é algo muito distante talvez do nosso dia a dia, né? Algo muito grande e distante daquilo que a gente visualiza no nosso dia a dia. Se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente... Queres falar um pouco sobre o livro, tiver, para depois a gente pede professor? Sim, eu posso falar sobre o livro, então eu trouxe para vocês, tem até um bichinho ali em cima do livro. É um livro que chama Hospitalidade, Não Hostilidade. Ele é um livro que foi produzido pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pelo Beto Carreiro. Esse livro foi assim, alguns anos para ser escrito, produzido. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte era um pouco mais densa, traz um histórico da temática de refúgio, algumas histórias também de refugiados que têm um pouco mais de destaque hoje, alguns quadros informativos falando sobre criança-soldado, a diferença entre contrabando humano e tráfico de pessoas. Então ele tem uma parte mais teórica e a segunda parte são histórias. Então eu conto histórias de pessoas que eu entrevistei em viagens, de pessoas que estão aqui em Florianópolis. Essas histórias elas são contextualizadas, então elas são inseridas, né, num contexto histórico, político, econômico. E ele também tem bastante fotografias documentais de algumas viagens. E ele está pronto já há algum tempo, mas a parte impressa chegou recentemente. E pra gente bem, né, eu tô aqui com a Mariana, que representa a Incentive, que é a empresa que foi proponente na Lei Rouanet, né, para escrever a obra, para poder fazer também o sorteio e poder entregar o livro. Então a gente vai estar sorteando 15 livros. E o sorteio vai ser online. Eu não sei como é que vocês vão estar sorteando, porque vocês... Eu botei o nome de todo mundo na lista de chamada que apareceu. E daí eu botei pra sortear 15 nomes. Eu não tô na lista de chamada, eu acho, mas eu gostaria de participar. Qual é o nome? Maria Clara.
E a única coisa que a gente pede é quem receber um livro, como é lei de incentivo à cultura, a gente precisa prestar contas. Então, esse livro ele não vai ser vendido, ele é todo, ele é distribuído, né? Então não existe nenhuma troca financeira, não existe nenhuma fonte de lucro, ele é todo distribuído gratuitamente. E a única coisa que a gente pede é que vocês possam assinar uma lista para dizer que receberam o livro. Vou fazer uma foto pra Bruna. Não. Acho que eu posso já descer aqui. Ah, já sei. Gente, eu achei que fosse um por um. A gente chama todo mundo pra isso. Aqui pode fazer isso. Aqui embaixo? Pode Quem ganhou pode vir aqui pra gente fazer uma fotinha. Quem ganhou fica aqui, ó, pra fazer uma foto de vocês, pode ser? Cabeça foi eu. Mano, só você errou no lugar dele. Não, eu não fiz bolo hoje. Aquelas músicas do Silvio Santos, a música daquelas bolas assim. Você também ganhou? Também ganhou.